Olá, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que hora vocês estão assistindo esse vídeo, mas eu estou fazendo à noite. Enfim, voltei para fazer mais um vídeo, que eu disse a vocês que seria semana toda de vídeo, mas, ó, vocês vão perceber no decorrer do vídeo que vai aparecer algumas gritarinhas e eu estava tentando evitar que isso saísse nos vídeos, né? Mas não tinha como, então vamos fazer assim mesmo. Gente, o tema de hoje que eu vou falar é um relato sobre a minha gravidez, que é a minha gestação, como foi a minha gestação. Enfim, hoje eu olhando de fora, eu me cobro o quê? Que eu deveria ter aproveitado minha gestação mais. Porque olhando de fora, eu me esqueci do que eu passei quando eu estava na gestação. E a gente, como é mãe, que se cobra por tudo, eu me cobro que muita coisa faltou, que eu deveria ter me doado mais. Enfim, como eu descobri? Eu descobri minha gestação, que eu estava passando muito mal, vomitando o dia todo. Passei o dia todo vomitando, passando muito mal. Aí passei mal, fui pro hospital. Chegando lá no hospital, fizeram os exames pra mim e me mandaram pra casa. Aí não me disseram nada que eu estava gestante. Desde então, eu tinha visto no exame, né, sobre tudo, que eles fizeram uma averiguação no feto. E eu fiquei, como? Que feto? Esse exame não é meu, porque eu não estou grávida. E fiquei com isso encucando e comentei com meu marido. Só que a gente, né, foi descendo pra lá. Eu passei mal. No outro dia eu tive que voltar no médico, passando mal também. Gente, eu tive uma gravidez, eu anotei aqui. Bom, eu tive uma gravidez muito complicada, né? Que eu tive muito excesso de vômitos. Eu vomitava, bebia água, vomitava. Eu passei 9 meses da minha gestação vomitando, só à base de remédio e à base de hospital. Eu ia pro soro, eu fugia do hospital, porque eu não queria tomar aquele soro chato, porque o soro deixava a gente agoniado, né? E eu não queria tomar o soro. Às vezes eu até saía do hospital. Eu ia com a esperança de tirar tudo que eu tava se sentindo de ruim, mas não resolvia. Eu mesmo não queria tomar o resto do remédio todo. Foi uma gravidez muito complicada. Desde que eu só tomava água de coco. Eu só tomava água de coco porque era a única coisa, né, que tava ficando por enquanto no meu corpo. E eu pesava mais ou menos, gente, eu acho que uns 58 quilos, 59, eu era bem mais magrinha. Ou menos que isso, né? E quando eu entrei na minha gestação, gente, eu entrei até os 9 meses pesando 68 quilos. Grávida, 9 meses, com uma criança em mim, eu estava pesando 69 quilos. Eu fui parir de Davi e eu estava com 69 quilos. Então, eu emagreci muito, eu perdi muito peso, porque eu não comi nada, literalmente nada, nem bebi nada, literalmente, durante 9 meses. É um fato de se esperar, porque alguns médicos e algumas pessoas que conviviam comigo achavam que ia ter algum problema na gestação, em Davi, quando nascesse, justamente por isso, porque quem me acompanhou, quem conviveu comigo, sabe que eu passei, cada 2 dias eu comprava um remédio de enjoo que custava R$18, eu tomava de 2 em 2 dias esse remédio, de 12 em 12 dias, e lembrando que ele não fazia efeito, era só pra aliviar, que era pra ver se eu comia alguma coisa e ficava alguma coisa na barriga. Então, eu passei 9 meses. Disseram que passava com 3 meses, mas não passou. Eu vomitei até no dia da sala do parto, literalmente. Por criar estria e como eu fiz pra aceitar meu corpo. Eu acho que eu posso passar toda uma confiança pelo meu corpo na rede social, mas isso não acontece. Eu sou uma pessoa muito dramática. Isso não acontece, eu não tenho totalmente aceitação. Tem muitas coisas sobre mim que eu tô em fase de aceitação, porque assim, são 3 anos que eu tenho, né? São 3 anos que Davi tem e eu ainda não me acostumei com certas coisas. Tipo o quê? Tipo as estrias. Me perguntaram se eu tinha estrias. E eu tenho bastante estrias, gente, porque você imagine 9 meses com a criança dentro do seu ventre, sem comer, sem beber nada. E literalmente nada. Se vocês estão achando que eu comia uma maçã e ficava na minha barriga, negativo. Eu vomitava até quando eu não comia, imagine quando eu comia. Então nunca ficou nada na minha barriga. E isso, eu nunca cocei minha barriga, gente. Eu nunca cocei minha barriga, mas eu precisava muito de água, meu corpo precisava de água. Infelizmente eu bebia água, mas a água não ficava. E a única coisa que tava ficando na minha água era água de coco. Só que meu excesso de cálcio aumentou e eu tive que retirar minha água de coco. Eu não podia beber água de coco mais. Então, o que foi que aconteceu? Eu tive que parar de beber água de coco. E eu ia tomar, às vezes, vitamina no hospital. Eu tomava vitamina, todos os tipos de vitamina que você imaginar. De 2 em 2 litros, 3 litros
Já tomei uns 6 litros, então eu tomava muita vitamina no hospital. Eu ia pro hospital, eu tomava muita vitamina, porque eu não comia. E quando eu digo que eu não comia, era literalmente nada. E não ficava nada na minha barriga quando eu comia. Então eu passei 9 meses assim, 9 meses. Eu passei 9 meses assim, sem comer e nem beber água direito. Vizinhas, eu passei muito tempo na casa da minha avó, muita coisa foi mexida na minha vida, então passei muito tempo na casa da minha avó. Os vizinhos da minha avó faziam sopa diferente, compravam isso, você acredita? Pessoas vizinhos, minha avó ainda fazia alguma coisa, porque tinha pena de mim, porque eu não comia nada. Então, eu pesava 55, 59 quilos antes de estar grávida. Quando eu descobri minha gravidez, eu cheguei a bater 63, 64 quilos, 68. Eu cheguei até 68 quilos no final da gravidez com o Davi. Então, foi esse decorrer. Então, hoje em dia, aí pronto, passou a gestação, né? Eu sem beber água, sem comer nada, filha. Quando eu botei pra fora, foi incrível, né? Muitas pessoas falaram que é coisa do meu psicológico, que eu não comia porque era coisa do meu psicológico, que se eu botasse na minha cabeça que eu tinha que comer, eu comia. Então eu ficava todos os dias da minha vida botando, eu tenho que comer, eu preciso comer, mas nunca dava certo. Então, enfim, além da gente sofrer, porque é uma coisa muito... Passei toda a minha gestação doente, eu sofria uma pressão psicológica, muitas vezes, de muita gente, de que era tudo da minha cabeça, que se eu dissesse que eu queria comer, eu conseguiria comer, só que não era isso que acontecia. Então, eu vou deixar o nomezinho aqui pra vocês verem qual é a doencinha que eu tive durante a minha gestação. Feito isso, então cresceu muitas estrias, porque minha pele ficou muito ressecada. Eu engordei muito. Se vocês me olharem hoje, me olhar uma foto de antigamente, que eu vou colocar aqui, eu engordei muito. Então, eu passei de 52 quilos, mais ou menos assim, porque foi mais ou menos essa base, 52, 55. Porque assim, logo quando eu comecei a morar com meu marido, eu pesava uns 55 quilos, eu era muito magra, eu vou deixar a foto aqui. Aí eu fui ganhando mais peso, porque eu fui também crescendo, que eu casei cedo, né? Fui ganhando mais peso e o meu corpo foi entrando em mudanças. E se eu soubesse hoje em dia que aquela pequena estriazinha que eu tinha na minha barriga não iria me incomodar o quanto incomoda hoje. Porque eu me lembro que eu ficava só ficando com medo de ir pra uma praia e tirar a roupa e mostrar aquela pequena estria que eu tinha na barriga. Que eu sempre tive uma pele muito ressecada, então sempre foi mais fácil de ter estria. Então eu tenho estria desde os meus 10 anos na bunda, coisa do tipo. Isso me incomodava. Hoje, se olhar pra menina de antigamente que só tinha estria na bunda, eu olho assim e falo: você tá reclamando de quê, filha? Entendeu? Porque é assim. Hoje eu tenho muito mais estrias do que antigamente. Eu tenho estria na bunda, eu tenho estria nas minhas pernas, eu tenho estria na minha coxa, eu tenho estria na minha barriga. Um dia, se eu tiver muita coragem, eu mostro aqui pra vocês. Então, eu tenho muita estria, eu criei muita estria, mas por quê, né? O vídeo que eu fiz hoje foi pra que vocês tivessem cuidado com o que vocês vão falar. Olha pra barriga daquela menina, cada estria feia, e ela tá aí na praia. Gente, eu queria ter autoestima que essas pessoas têm, de ir pra praia e não se importar com nada. Eu queria ter essa autoestima. Então, quando eu olho, eu acho até bonito, eu acho lindo, porque eu sei que pra aquela pessoa conseguir fazer aquilo, foi muito difícil, porque é muito difícil, sabe? É muito difícil pra você mesma, e quando você coloca os pés na rua, a sociedade, as pessoas e muitas vezes as mulheres. Então, eu odeio ser comparada e até comparada. Eu já fui. E você, fulana, é mais bonitinha que você. Ai, que esse negócio esquisito. E tampe isso. Então, isso vai criando um medo de que a gente se exponha do como a gente realmente é. Hoje em dia eu já não me importo mais com os meus peitos lá embaixo. Antigamente eu me reclamava. Hoje em dia eu fico sem sutiã, vou no mercadinho, vou nisso, vou naquilo. As pessoas ao redor de mim. E eu não tô nem aí. Isso daí já é uma coisa que eu consigo mais me aceitar um pouquinho. Que eu pretendo botar um silicone porque eu quero também. Mas não é uma coisa que... uma coisa que agravou na minha vida. As estrias realmente, hoje em dia, também me incomodam muito, né? Não vou dizer bater no peito, isso e aquilo. Não, é um processo muito difícil, né? Meu parto foi normal, né? Perguntaram pelo meu parto. Meu parto foi normal, gente. Eu entrei em parto induzido.
com 43 semanas, porque Davi, eu não tive contração nenhuma pra nascer. Eu tava com 43 semanas, mas a enfermeira que estava acompanhando comigo disse que eu estava com 38 semanas, não, 40 semanas pelo cálculo dela, porque da minha última consulta. 40 semanas, ela disse que eu estava com 40 semanas e com até 42 semanas eu podia esperar. Chegou às 42, eu não sentia contração, eu teria que ir pro médico. O que foi que aconteceu? Eu fui minha mãe chegou lá e tava todo mundo já colocando aquela pressão que foi necessária, essa pressão, que eu tinha que ir no posto, porque não era normal, já pelos cálculos de todo mundo, menos o meu, eu já tava com mais de 42 semanas e eu não tinha parido, nem sentido contração, nem nada. Eu não senti contração nenhuma de Davi no dia do parto dele. Davi nasceu dia 4 de dezembro, gente, de 2017. 4 de dezembro de 2017. Eu vou dizer que eu senti um incômodozinho dia 1º, que foi no dia do aniversário do meu marido. O dia 1º de dezembro eu senti um pouquinho de contração. Mas não foi uma coisa... porque só quem pariu e teve parto normal sabe quanto dói. Não querendo assustar, mas essa é a realidade. E meu parto foi normal e foi induzido, gente. Eu entrei em trabalho de parto 9h40 da manhã e fui ter Davi 11h45 da noite. Da noite, gente. 11h45. Portanto, meu parto foi bonito e eu gostei porque eu sabia que tudo aquilo, 9 meses sofrendo, sem comer direito, sem isso, sem aquilo, eu ia ver meu filho finalmente. Porque a minha preocupação maior era que, gente, eu não como. Então, se eu não como, como é que essa criança pode nascer bem? Mas Deus pode todas as coisas, graças a Deus, felizmente, ele nasceu bem. Ele nasceu com 945, eu não me lembro exatamente as gramas e 52 centímetros. E meu parto não podia ter sido parto normal, meu parto teria que ser parto cesáreo. Então, Davi nasceu nas graças de Deus mesmo, porque meu parto não era próprio, mas que nos últimos exames que eu tinha feito, constou que eu tinha o peso e o tamanho certo para poder Davi nascer. Mas, como passou 3 semanas, ele engordou mais e ele pesou mais. Resumindo, né, foi um belo de estrago, porque não tinha espaço para ele sair, mas eles fizeram ele sair. Então, eu corri do parto cesáreo para fazer parto normal, para não ter todos aqueles pontos que eu queria sentir, cuidar dele, dar banho. E no final eu fiz tudo isso, mas eu fiz com muita dificuldade, porque eu peguei no torno de 16 ou foi 18 pontos, né? Lá embaixo, eu peguei 16 a 18 pontos. Foi muito difícil pra mim, tudo foi difícil assim, na hora da recuperação. Eu passei quase 3 meses de resguardo, gente, quase 3 meses. Meus pontos começaram a cair com 1 mês e 15 dias, porque realmente foi, né, um estrago muito grande. E foi até comentado com o parteiro, né, que ele olhou pra minha cara, olhou pra cara do povo, perguntou o que foi que aconteceu ali, do porquê que permitiram que meu parto foi normal. Mas foi normal, porque Deus disse que vai ser normal e foi. Eu comecei a dilatar 8 horas da noite, mas porque eu olhei assim pro lado, eu fiz, não tinha ninguém mais na maternidade, eu fiz, porque na hora da dor, eu sou uma pessoa muito ao contrário, na hora da dor eu não lembrei de rezar. Quando eu olhei, fiz, Nossa Senhora, me ajude, Deus, me ajude, que eu preciso, né? Eu já estava ficando muito preocupada, porque eu não tinha líquido nenhum, Davi não tinha líquido os 9 meses todos, porque eu não bebia muita água, então tudo para ele era mais difícil. Então, quando o Davi nasceu, ele estava com o cordão enrolado no pescoço e ele estava com pouco líquido. Ele estava saindo, eu estava fazendo parto com ele, estava com a bolsa, mas a bolsa não tinha líquido nenhum, porque eu não bebia muita água. O pouco líquido que tinha foi o suficiente. Foi uma gestação difícil, mas se vocês me perguntarem se eu quero ter outro filho, eu quero. Se vocês me perguntarem se eu quero ter parto normal, eu quero, né? Quero ter um parto normal, né? Foi tudo que eu vivi com meu filho. Quando eu estava passando, eu vi quanto foi difícil. Foi uma coisa muito sentida pra mim, que eu fiquei uma pessoa depressiva,
Durante muito tempo da minha gestação, Davi com 1 ano, até Davi com 1 ano, eu ainda tinha muitas coisas que eu não me aceitava. A forma que meu corpo ficou, eu não me aceitava, eu comecei a me rejeitar e achar que as pessoas estavam me rejeitando. Eu me transformei, fiquei uma pessoa tóxica, uma pessoa insuportável. Então, eu hoje, Davi com 3 anos, eu tô começando a me recuperar, né? Começando a me recuperar. Hoje não, né? 1 ano atrás eu comecei a me recuperar, que foi quando eu decidi gravar meus vídeos. E foi por isso que eu criei esse canal. Que eu comecei a gravar meus vídeos pra começar a me enfrentar, a me melhorar. Porque eu não podia ficar na minha zona de conforto e eu tinha que fazer alguma coisa. Então, gente, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, curta, comenta, marca as amigas, compartilha esse vídeo para chegar em outras pessoas, né? Se inscreve no meu canal, ativa o sininho. Ficou um pouco longo o vídeo, mas eu espero que vocês gostem. Então, o que Cadê a pescadinha?